Amém. Eliomar, Margarida, Damares, deixa eu ver quem mais está conectado aqui. Yuri, aleluia. Minha esposa, a Cida com o Edmar e família, amém. Você que está conectado aí, dá um joinha aí para mim saber que você está aí, tá bom? E fica até o final, eu não vou demorar. No máximo 2 horas e meia, amém? Você tenha paciência aí, amém? Tô brincando. E o tema da nossa live hoje da palavra que Deus colocou no meu coração como uma pessoa pode se manter afastada do sistema maligno. Como uma pessoa pode se manter afastada do sistema maligno. Amém? E eu quero começar com um texto que se encontra no Evangelho de João, lá no capítulo 17, no versículo 15. É uma oração tremenda que Jesus faz, uma das últimas orações que Jesus faz antes de ir para a cruz. Antes de passar por todo aquele sofrimento, Jesus decide fazer uma oração em prol dos seus discípulos. E essa oração que Jesus fez, ela se estende para nós nos dias de hoje. Amém. Glória a Deus por cada um que está aí. Sou muito feliz e grato pela sua vida, tá bom? Cada um que está aí depois está me devendo um churrasco. Amém? Agora ninguém vai falar amém. Então, essa foi uma das últimas orações que Jesus fez. E essa oração, como eu havia dito para vocês, ela foi exclusiva para os discípulos, e essa oração ela se estende a nós. Mas no versículo 15, há um versículo que chamou muito a minha atenção, que Jesus disse assim, Pai, eu peço que o Senhor não os tire simplesmente do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. Ou seja, Jesus estava muito preocupado com os discípulos, que ele falou assim, olha, Pai, eu estou indo morar, eu estou voltando para casa. E enquanto eu estive com eles, eu os livrei de todo mal. Enquanto eu estive com eles, eu os guardei. Mas agora eu vou estar voltando para casa. E eu peço que o Senhor os livre e os guarde de todo mal. Mas, Pai, não simplesmente eu não quero que o Senhor tire eles desse mundo, porque a missão deles nesse mundo ainda é grande. Eles têm muita coisa para fazer. Mas eu peço que o Senhor os livre do maligno. Tá bom? Esse é o capítulo 17, no versículo 15 do Evangelho de João. Mas tem um outro texto que eu vou estar compartilhando com você nesse momento, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 18. Tá bom? Se você está aí com a sua Bíblia, com o seu celular, do jeito que se tiver alguma forma que você venha conseguir ler, amém? Lohane é minha prima que mora em Uruana, seja bem-vinda, tá bom? No capítulo 18 diz assim, Depois disso, vi outro anjo descer do céu, com grande autoridade, e a terra se iluminou com esplendor. Ele deu um forte grito, caiu a Babilônia, a grande cidade caiu, tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela. Por ela tanto desejaram o luxo extravagante. Os comerciantes da terra se enriqueceram. Então ouvi outra voz do céu que disse: Saiam dela, meu povo, não participe dos seus pecados, ou serão também castigados com ela, pois os pecados dela se amontoaram até o céu. E Deus se lembrou de seus pecados, de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito. Dê-lhe simplesmente o dobro do castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para
para os outros, por isso preparam-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesma e viveu em luxo. Agora retribuam com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração. Sou rainha em meu trono. Não sou uma viúva desamparada e não tenho motivo para me lamentar. Por isso essas pragas a alcançarão num só dia: morte, pranto, fome. O fogo consumirá por completo, pois o Senhor, Deus que julga, é poderoso. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram do seu luxo, lamentarão por ela quando virem subir a fumaça de seus restos carbonizados. Ficarão de longe, aterrorizados com seu tormento, e clamarão: que terrível, ó Babilônia, grande cidade! Num só instante o julgamento caiu sobre você. Os comerciantes da terra chorarão, lamentarão por ela, pois não restou ninguém por comprar suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, produtos feitos de perfumada madeira de cedro, de marfim, de madeira preciosa, bronze, ferro, mármore. Também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e vidas humanas. Amém? Então, este texto, eu vou ler só por aqui, esse capítulo 18, ele é um capítulo um pouco grande, mas eu li até no versículo 13, para a gente ter uma base, tá bom? Do que a gente vai estar falando aqui hoje. O nosso tema é como uma pessoa pode se manter afastada do sistema maligno. E esse texto ele fala da Grande Babilônia. Quem é a Grande Babilônia? E antes aqui eu quero dar as boas-vindas para Mário, para Sucata Araguaia, que é o meu cunhado Rony, que está aí conectado com a gente. O Mário, que faz umas faixas muito bonitas ali na Praça Céu, também no Cidade Vera Cruz. Você precisando, só chamar o Mário aí, tá bom? Então, a gente tá falando aqui desse sistema da Grande Babilônia. Quem é esse sistema? Quem é a Grande Babilônia? Na verdade, a Grande Babilônia, ela é um sistema que hoje, na verdade, ela já opera no mundo todo. Ela não é simplesmente, talvez tem muitas pessoas que estão esperando uma cidade, está esperando uma estrutura. Não, esse sistema ele já existe. A Babilônia ela já é um grande sistema que existe e que tem muitas pessoas que está entrando por esse sistema. E aqui nesse texto nós lemos que o texto começa dizendo para nós: depois disso vi outro anjo descer do céu com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor, e ele deu um forte grito: caiu a Grande Babilônia, morada de demônios. Todo esse sistema, onde muitos homens, mulheres, os seres humanos em geral estão entrando por esse sistema. Eles estão praticamente todos contaminados com esse sistema. E vocês lembram que no início eu li para vocês sobre Jesus orando e pedindo: Pai, eu peço ao Senhor que não os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Que os livre de todo esse sistema maligno que está imperando no mundo. Jesus tinha essa grande preocupação com nós, que não tem como a gente sair desse mundo. Eu e você, nós temos uma missão e nós só sairemos quando nós completarmos a nossa missão. Nós só vamos sair desse mundo, nós só vamos morrer quando nós terminarmos a nossa missão. Seja a sua missão simples, complicada, talvez a missão que você tem, você acha ela simples, mas ela não deixa de ser importante.
Cada um de nós temos uma missão. Então, eu vou trazer para vocês 6 passos de como você sair desse sistema maligno, de como você não entrar nesse sistema, de como você ser uma pessoa íntegra e correta. Parece impossível, mas não é, tá bom? Primeiro, as pessoas deverão ser sempre mais importantes do que os produtos. Entenderam? Primeiro, as pessoas deverão sempre ser mais importantes do que os produtos. Nós estamos vivendo em uma sociedade onde os produtos, o dinheiro, mercadorias, casa, carro, tudo isso está se tornando mais importante do que as pessoas. Então eu quero que você, nesse momento, eu queria que você refletisse. Se você valoriza mais o produto ou as pessoas? E eu quero te dar um exemplo aqui. Eu vou trazer assim, imagina que você está no trânsito, dirigindo na mais santa paz, na mais da tranquilidade e sem mais, sem menos, alguém bate no seu carro. Qual é a sua atitude quando você desce do carro? É brigar com a pessoa preocupado quanto o seu carro estragou, quanto ela amassou, ou é perguntar para a pessoa que bateu no seu carro, está tudo bem? Você se machucou? Ou você é daqueles que primeiramente você procura se o seu carro arranhou, estragou, ou você se preocupa com a pessoa? Porque na verdade, nós estamos vivendo em uma sociedade que está assim. Se bater no seu carro, a primeira preocupação dela é: será que amassou? Será que estragou? Será que eu vou conseguir pagar esse conserto? E deixa eu falar para você, um conserto de um carro, muitas vezes você pode pagar e arrumar. Às vezes, para quem tem seguro, você pode até trocar de carro. Mas se uma pessoa ela morre em um acidente de carro, de moto, seja como for, dificilmente essa pessoa voltará e talvez essa pessoa ainda vai deixar muitas pessoas que dependiam dela. Mas no nosso egoísmo, na maioria das vezes, nós vamos preocupar primeiro com os bens materiais. Então, o primeiro passo é, para mim, as pessoas nunca deverão ser menos importantes do que os produtos. Sempre os produtos devem ser menos importantes. Dinheiro não pode ser mais importante do que as pessoas. A casa que você tem não pode ser mais importante. O carro que você tem não pode ser mais importante. Ainda que no mundo hoje, os produtos, as mercadorias, tudo isso infelizmente, tem sido mais valorizado. Aonde, infelizmente, até um cachorro ele tem recebido mais valor e mais carinho do que o ser humano. É algo difícil de falar, mas é uma realidade. Infelizmente, isso acontece. Eu conheço tantas pessoas que eles conseguem gastar fortunas com um cachorro. Mas se você falar para ele doar 50, 100 marmitex, cesta básica para uma pessoa que realmente esteja precisando, ele não consegue. Ele não tem essa capacidade, porque ele valoriza mais as coisas do que as pessoas. Então, a partir de agora, eu aprendi que nunca é tarde para a gente mudar. Nunca é tarde para a gente corrigir aquilo que está errado. Então, que a partir de hoje a gente começa, infelizmente, nós falamos, mas eu valorizo mais o meu cachorro do que o ser humano, ele está valendo mais do que uma pessoa. Não. Deixa eu falar para você. Talvez para muitas pessoas, um cachorro, um produto, um carro, uma casa pode ter mais valor. Mas para Deus, que é o seu Pai que te criou, você é a criação mais perfeita e mais importante sobre a face da terra. Coloque isso na sua cabeça. Você é a criação mais perfeita e mais importante. Porque lá no Gênesis,
Quando Deus criou tudo, Ele criou com o poder da palavra. Tudo Ele criou com o poder da palavra. Mas quando Ele foi criar o ser humano, Ele criou com as próprias mãos. Então veja a sua importância, a minha importância. Olha a nossa importância. Quando Ele criou os céus, Ele criou a terra, criou os animais, os pássaros, o cachorro que você tanto valoriza e às vezes valoriza menos as pessoas. Ele criou simplesmente, Ele disse assim, e haja isso, e haja aquilo. Mas quando Ele foi criar você, Ele foi lá e fez com as suas próprias mãos. Ele fez do jeito dele, Ele te moldou do jeito que Ele realmente queria. Então você é a criação mais perfeita sobre a face da terra. Parece ser a criação mais complexa, mas é a mais importante e a mais perfeita. Não há nada nesse mundo que se compare a mim e a você, tá bom? Segundo, procurando afastar-se do orgulho próprio. O que é orgulho próprio? Primeiro, nós lidamos com, digamos assim, o orgulho. Ele não é algo bom dentro de nós. Pessoas orgulhosas, na sua maioria, ele deixa de viver o melhor de Deus. Ele deixa de viver o melhor com a sua família. Pessoa orgulhosa é aquela que ela nunca aceita ajuda de ninguém. É aquela que ela nunca reconhece que precisa de ajuda. Pessoa orgulhosa é aquela que ela nunca reconhece que ela precisa de socorro. A pessoa que ela é orgulhosa, ela sofre sozinha, com medo de pedir ajuda. E muitas vezes ela coloca assim, não, eu já me frustrei tanto pedindo ajuda para as pessoas que eu não vou pedir mais. Deixa esse orgulho sair de dentro de você. Deixe esse orgulho morrer. E viva o melhor de Deus com a sua casa, com a sua família. Talvez o orgulho ele entra tão profundo dentro de nós que às vezes tem marido que não consegue pedir ajuda para sua esposa ou esposa pedir ajuda para o esposo. Filhos às vezes não tem coragem de pedir ajuda para os seus pais. Os pais muitas vezes não têm coragem de pedir ajuda para os filhos por causa do orgulho. Então, segundo, nós precisamos nos afastar de todo tipo de orgulho, do orgulho próprio em nossas programações, planos e sucesso. Nós vivemos em uma sociedade. E a primeira sociedade que nós vivemos é a nossa casa. Então, eu não posso ser orgulhoso o suficiente para achar que tudo que eu venha conquistar por meus próprios méritos. Talvez vocês já conquistou grandes coisas. Talvez, eu digo conquistas, vamos falar de conquistas materiais. E deixa eu falar para você, marido, você, esposa. Tudo que vocês conquistaram até hoje, primeiro, para a glória de Deus. E segundo, foi porque um ajudou o outro. Nós não conquistamos nada sozinhos. Nós precisamos parar de querer caminhar sozinhos, andar sozinho, porque sozinho nós não vamos conseguir, sozinho nós não vamos conquistar nada. Então, procure se afastar de todo tipo de orgulho, de achar que você não precisa da ajuda de ninguém e que você vai conseguir sozinho, e que muitas vezes nós queremos conquistar para mostrar para as pessoas que eu posso, eu consigo, eu falei para você que eu ia conseguir. Não, é errado. Esse não é o objetivo de Deus para as nossas vidas. O objetivo de Deus é que a gente venha conquistar, mas que nós venhamos colocar Ele em primeiro lugar e colocar o mérito também para as pessoas que estão do nosso lado. Porque tem pessoas que estão batalhando junto com nós, que estão guerreando com nós, estão orando, estão trabalhando, para que chegar lá na frente a glória não venha a ser só minha, mas de todos que, primeiramente de Deus e daqueles que estão andando junto comigo. Então, o segundo ponto foi procurando me afastar do orgulho próprio em minhas programações, planos e sucesso. Teremos sucesso e conquista em tudo que a gente vier a fazer, mas para a glória de Deus. Amém? Terceiro, lembrando-se que a palavra de Deus
e a vontade do Senhor nunca deve ser comprometida. Então, eu preciso me lembrar que a palavra de Deus, a vontade dele nunca deve ser comprometida. O que eu quero dizer com isso aqui? Nós sabemos que no meio da igreja, fora da igreja, seja onde você estiver, seja você cristão, católico ou não, talvez você é empresário, talvez você é um comerciante, você é uma pessoa de negócios. E eu quero, assim, de verdade falar aqui para você. Jamais, em uma negociação que você vier a fazer, nunca esqueça dos princípios de Deus. Jamais coloque as pessoas, coloque o dinheiro acima das pessoas. Jamais você coloque, por exemplo, você vai fazer uma negociação. E para você ter lucro nessa negociação, você vai ter que enganar alguém. Você vai ter que dar um jeitinho. Você vai ter que passar alguém para trás. E aí eu já ouvi muitas pessoas. Infelizmente, uma vez uma pessoa me falou, olha, a gente não pode misturar religião com negócios. Negócio é negócio, religião é religião. E eu digo mais. Nós, como cristãos, até quando a gente for fazer algum negócio, nós temos que colocar a palavra de Deus acima de tudo. Eu não posso simplesmente pensar, não, porque eu sou um empresário, porque eu sou um comerciante, e eu vou ter que passar alguém para trás, eu vou ter que enganar alguém, eu vou ter que dar um jeitinho aqui, eu vou ter que dar um jeitinho ali, para que eu tenha sucesso nesse negócio. Olha, na Bíblia, está recheada de homens que colocou Deus acima de tudo, colocou Deus acima dos seus negócios, colocou Deus acima das suas finanças, e eles tiveram sucesso. Tem exemplos de homens de Deus que, quando eles iam negociar, a preocupação deles era se Deus estava naquele negócio. Mas também nós temos exemplos de homens da Bíblia. Um exemplo, Jacó. Jacó, ele foi um enganador. Por onde Jacó passava, ele enganava as pessoas. Jacó não conseguia obter lucros sem enganar alguém. Mas deixa eu te falar. De tanto Jacó enganar as pessoas, essa conta para ele um dia chegou. E de tanto ele enganar as pessoas, ele passou a ser enganado. Ele conseguiu encontrar pessoas que eram piores do que ele na arte de enganar. Então nós não precisamos enganar ninguém para ter lucros. Não venha querer ter lucros que realmente não pertencem a você. Vamos ter simplesmente aquilo que Deus reservou para nós, aquilo que Deus guardou para mim e para você, aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu não preciso enganar ninguém, eu não preciso nem passar ninguém para trás, eu não preciso obter lucros além daquilo que realmente eu necessite. Então, quando eu quero enganar as pessoas, eu estou me afastando da palavra de Deus. E eu preciso falar a verdade e viver a verdade, ainda que isso venha me custar amizades. Nesse mundo, como se diz, se você quer ter muitos amigos, seja bonzinho, seja agradável, não fale a verdade. Se você quer viver rodeado de bajuladores, não fale a verdade. Concorde com tudo que eles falam. Concorde com tudo que eles fazem. Mas se você quer conquistar o coração de Deus, se você quer viver a palavra de Deus, custe o que custar, fale a verdade. Vamos viver a verdade. Ainda que isso nos custe amizade, ainda que pessoas da sua casa, ainda que irmãos, primos, tios se afastem de você. Talvez as pessoas da sua própria igreja vão se afastar de você por você falar a verdade. Mas não abra mão da verdade. Não abra mão daquilo que Deus colocou no seu coração.
Porque não existe amizade tão importante quanto a palavra de Deus. Não há ninguém nesse mundo que seja tão importante quanto a verdade de Deus. Tá bom? Então, isso que nós temos que aprender. Se afastar de tudo aquilo que realmente me afaste de Deus. Lembrando-se que a palavra de Deus e a vontade do Senhor nunca deve ser comprometida. E você, como o meu esposo escreveu isso, somos uma carta que o mundo está lendo. Então não adianta eu dizer para as pessoas que eu sou cristão. Não adianta eu falar para as pessoas que eu leio a palavra, que eu oro, que eu faço jejum. Mas se quando eu vou negociar com alguém, eu acabo enganando aquela pessoa para obter lucro. Essa não é a vontade de Deus, nem para mim, nem para você. Quarto ponto. As pessoas deverão ser sempre consideradas superiores aos ganhos financeiros. Eu comecei dizendo para você que as pessoas deverão ser sempre mais importantes do que os produtos. E quarto, as pessoas deverão ser sempre consideradas superiores aos ganhos financeiros. Então, se você vai fazer alguma negociação e em meio a essa negociação você sabe que alguém vai ser prejudicado, alguém vai morrer, alguém vai ser prejudicado por causa do seu ganho financeiro, abra mão. Sabe por quê? Eu vou abrir um parênteses aqui. Sabe por quê que hoje tem muitas pessoas morrendo nas filas dos hospitais? Porque os nossos governantes, desde que o Brasil é Brasil, desde que o mundo é mundo, os nossos governantes sempre priorizou o ganho financeiro e não as pessoas. Não adianta a gente querer tampar o sol com a peneira. Essa é uma grande verdade. O que tem de pessoas na fila dos hospitais morrendo, e hoje muitas vezes eles culpam as pessoas. Ah, porque tem muita gente doente, tem muita gente contaminado, porque não guarda a quarentena, não se fecham dentro da sua casa. Não. A culpa não é do povo, é a incompetência dos nossos governantes, que a vida toda não investiu na saúde. E hoje nós estamos pagando a conta. Então, em nome de Jesus, não sinta você o culpado. O culpado é quem realmente sempre governou e não fez a sua parte. Porque a maioria, eu vou colocar aqui 90% dos nossos governantes sempre colocou o dinheiro acima das pessoas. Essa é uma grande verdade. Então, se nós continuarmos a colocar o dinheiro acima das pessoas, as pessoas vão continuar morrendo por culpa daqueles que têm colocado o dinheiro acima de tudo. E pode ser que a maioria desses governantes eles não venham mudar. A maioria dessas pessoas que estão lá, eles não vão mudar. Eles vão, infelizmente, a maioria vai morrer assim. Mas por eles continuarem vivendo assim, nós não vamos viver dessa maneira. Nós não vamos deixar que o temor do Senhor se afaste do nosso coração. Nós, cristãos, seja de qualquer denominação que você é, nós precisamos ter o temor do Senhor dentro de nós. Nós devemos confiar nele e fazer a nossa parte. Isso é importante para nós, tá bom? Quinto ponto. Fazendo o que é direito, o que é justo, não importa o que venha te custar. Faça aquilo que é correto. Faça o que é justo. Seja você uma pessoa cheia da justiça de Deus. Faça o que é correto. Ainda que venha te custar, seja dinheiro, seja amizade com alguém, faça a vontade de Deus. Seja uma pessoa correta com todos. Seja uma pessoa justa com qualquer pessoa, independente da posição financeira dessa pessoa, independente do grau de amizade que você tenha com essa pessoa, seja justo. Porque quando eu quero, olha só para vocês verem, quando eu decido ser uma pessoa boazinha, isso pode me custar muito caro, mas quando eu decido ser justo, Deus sempre vai estar do meu lado. Deus não está do lado de pessoas boazinhas, que tenha dó.
Deus está do lado de quem tem misericórdia e que não se conforma com as injustiças desse mundo. Talvez muitas vezes nós ficamos preocupados com tanto que as pessoas às vezes são injustas, toma partido para o lado de um ou de outro. Mas um dia desse eu conversando com uma pessoa e a gente realmente conversando sobre isso, por que a justiça dos homens para o lado de uns e para o lado de outros não tem? Porque uns são tratados de uma forma e outros são tratados de outra forma. Eu falei, olha, queridos, essa é uma realidade, é uma verdade no nosso meio. Mas a palavra de Deus diz que Deus não trata ninguém com acepção, Deus não faz acepção de ninguém. Deus não tem os seus queridinhos. Deus não tem aquele que é melhor ou pior. Deus tem filhos. Deus nunca vai tratar ninguém, olha, porque um é mais bonito, outro é mais feio, porque aquele tem mais dinheiro, aquele tem menos dinheiro. O que tem mais dinheiro vai ser mais bem tratado. Essa é uma realidade no mundo. Essa é a realidade do sistema maligno, de tratar as pessoas por aquilo que elas têm. Mas Deus não é assim. Deus trata todo mundo por igual. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Deus tem justiça. Deus é justo e misericordioso. Tá bom? Então, o quinto ponto nós falamos. Faça o que é direito. Faz o que é justo. Não importa o que venha te custar. Então, independente se custar amizade, independente se as pessoas vão se afastar de você, seja justo, seja correto. Não trate as pessoas porque ela tem mais ou menos dinheiro. Não vamos fazer acepção de ninguém. Vamos ser justos com todos. Vamos tratar todos por igual, porque Deus faz assim. Todos aqueles que realmente decidem andar nos caminhos dele e fazer a vontade dele, ele vai tratar como filho. Mas se você quer andar do jeito que você acha, do jeito que você pensa, Deus também não vai entrar simplesmente no seu caminho e te obrigar a andar na verdade dele. Deus não vai te obrigar. Deus vai te mostrar o caminho. Deus vai te mostrar por onde eu e você temos que andar. Tá bom? Ele vai te mostrar qual é o caminho. Então, você tem que decidir. Decida hoje a quem você quer realmente servir. A Deus ou a esse sistema maligno que nós temos por aí? Você quer fazer a vontade dele ou a sua própria vontade? Então, decida hoje fazer o que é justo, o que é correto, ainda que as pessoas se afastem de você. Não mude o seu jeito de agir simplesmente para agradar as pessoas, mas mude para agradar a Deus. E o sexto e último ponto, procurando dedicar-se a atitudes que resultem em produtos e serviços dignos e não apenas aqueles que desejam o mundo. Parece longo esse último aqui, mas primeiro, nós temos que procurar nos dedicar a atividades que realmente venham a resultar em produtos e serviços dignos e não apenas aqueles que é o desejo da nossa carne. Nós precisamos procurar nos dedicar a atividades que realmente venham a trazer frutos. Atividades que realmente venham a trazer crescimento à nossa vida. Hoje, você realmente decidiu parar aí mais ou menos por 30, 40 minutos para me ouvir. Isso é uma atividade. E eu quero crer, eu tenho certeza que é uma das atividades que você realmente parou para você ser edificado pela palavra de Deus. Você parou para ser transformado pela palavra de Deus, para que a gente viesse a aprender juntos. Essa é uma das atividades que realmente venha a te ajudar a crescer. Mas não só isso, existem vários exemplos que você pode parar para estudar, você vai em algum lugar que realmente possa trazer crescimento para a sua vida, crescimento espiritual, crescimento
seja na sua saúde, crescimento mental. Nós precisamos estar rodeados de atividades que venham gerar crescimento e não simplesmente de oba-oba. Todos nós gostamos de festa, todos nós gostamos de estar reunidos, mas talvez muitas vezes a festa, o oba-oba, ele não vai trazer crescimento para nós. Mas tem algo que nesse dia, já há alguns dias tem me incomodado. E eu até postei esses dias no meu status, eu fiz uma pergunta. O que você tem feito para alimentar a sua fé? Ou o que você faz para alimentar a sua fé? O que você faz que tem gerado crescimento para você? Parem só alguns segundos e reflita. Pense aí. O que você tem feito para alimentar a sua fé? Eu vou falar de fé. Porque, primeiro, eu vou dar algumas dicas do que eu faço para alimentar a minha fé. Primeiro, nós precisamos criar o hábito de ler a Bíblia. E desde o início da primeira live que eu comecei, eu sempre falei aqui, olha, eu não estou falando para uma classe exclusiva. Eu não estou falando simplesmente para você que é evangélico ou para você que é cristão. Eu estou neste momento falando com pessoas que têm temor ao Senhor. Então, uma das primeiras coisas que eu e você precisamos fazer, e eu quero dar uma focada neste último tópico aqui, que nós precisamos nos dedicar a atividades que realmente venham trazer crescimento. Primeiro, eu preciso criar o hábito de ler a Bíblia. Porque ler a Bíblia, isso vai me gerar crescimento. Vai me tornar uma pessoa mais sábia. Vai me tornar uma pessoa mais capacitada. Vai moldar o meu caráter. Vai moldar a minha postura. Vai fazer de mim uma pessoa melhor. E segundo, orar, meditar, falar com Deus. Eu preciso criar o hábito de falar com Ele. Mas eu não estou falando aqui, irmãos, de simplesmente eu dedicar... Não, porque tem pessoas, não estou falando que isso é certo ou errado. Você é assim. Mas, por exemplo, tem pessoas que acham que eu preciso dedicar 1 hora do meu dia simplesmente para orar. Beleza, você vai orar durante essa 1 hora. E as outras 24 horas? Deus não quer 1 hora do seu dia. Deus quer 24 horas. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lá fala para nós que nós precisamos orar sem cessar, em todo o tempo. Então eu não vou restringir a 1 hora só do meu dia, não. Eu preciso ter uma vida de devocional, uma vida de oração, independente de onde você estiver. Por exemplo, tem o Eliomar que está nos assistindo aí agora, ele é motoqueiro. Ele trabalha fazendo entregas. E você tem a possibilidade de estar em cima da sua moto e falando com Deus. Conversando. Porque orar não é eu criar um hábito de religião, não. Orar é eu falar com meu Pai. Orar, eu não preciso marcar um horário com Ele. Orar não é como eu vou... Por exemplo, vai que daqui uns dias você precisa falar com o presidente da República. Você precisa falar com o governador. Para você falar com eles, você precisa... É bem burocrático. Primeiro conseguir o número deles. Talvez marcar... Você vai ter que agendar. É assim que funciona. Mas para você falar com seu pai, você não precisa agendar. É simplesmente você abrir a boca e falar. Por exemplo, tem a... Obrigado por todos vocês que estão conectados, mas tem minha prima Poliene, que está aí conectada. Ela e a mãe dela e o pai, eles moram um do lado do outro. E eu acho muito bonito assim a comunhão que eles têm. Por eles morar um do lado com o outro, eu tenho certeza que quando ela quer falar com a mãe ou com o pai, ela não precisa simplesmente ligar e falar que está indo para falar com eles. Não, ela simplesmente vai e começa a conversar. E a partir do momento que eu e você
olhar para Deus e enxergá-lo como um pai, você vai quebrar toda a religião que está no seu coração. Porque os homens criaram essa religião, que eu preciso entrar para o meu quarto e criar um horário com ele. Eu preciso agendar um horário com ele para mim. Não. Entra para o seu quarto, seja na rua, aonde você estiver trabalhando, você pode falar com ele. Então, você precisa criar o hábito de ler a Bíblia para te fortalecer. Você precisa criar o hábito de falar com seu pai. Não é um ato de religião, mas é falar, conversar, expressar o que você está sentindo, é chorar com ele. É saber que ele está ali naquele momento e você vai deitar a cabeça no colo dele e vai chorar e falar com ele. Ele vai te ouvir, ele vai te atender, ele vai te corrigir. Então, nós precisamos criar mecanismos para alimentar a nossa fé. E terceiro, nós precisamos nos afastar de toda pessoa melindrosa e que acaba secando a sua fé, minando a sua fé. Nós precisamos sair de ambientes que enfraquecem a nossa fé. Pegou aí? Terceiro, você precisa sair dos ambientes que enfraquecem a sua fé. Então, se tem algum ambiente que enfraquece a sua fé, saia desse ambiente. Se esse ambiente está atrapalhando a sua comunicação com seu pai, saia desse ambiente. Ainda que você goste muito desse ambiente, mas se ele está interferindo na sua comunhão com Deus, esse ambiente não é da vontade de Deus. Então eu falei com vocês precisam edificar a sua fé. Nós precisamos criar mecanismos. Nós precisamos fazer coisas que realmente venham gerar frutos. E frutos que venham dar crescimento. Então nós precisamos entender isso. Procurar nos dedicar a atividades que resultem em produtos e serviços dignos. E não apenas em coisa à toa. Deus não quer simplesmente um momento. Ele quer uma eternidade com você. E talvez nesses dias, quando você liga a televisão, você está assistindo muito jornal. E o jornal é só a pandemia. Talvez a única notícia que você tem tido nesses dias é quantas pessoas estão morrendo no dia. O meu coração ele se entristece muito por esse número de pessoas que estão morrendo, mas não são números, são pessoas. Mas nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que está me atrapalhando de crescer em Deus. Se preciso for, pare de assistir jornal um pouco, pare de ver tanta notícia ruim. Porque Deus está falando para você confiar nele. A palavra está dizendo assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Mas sabe por que muitas vezes você não está crendo nessa palavra de tanto você assistir os jornais. De tanto você estar perto de pessoas que só tem notícia ruim. Que ele chega até você e fala, olha, você viu quantas pessoas que morreu? Você viu quantas pessoas que morreram? Quantas e quantas e quantas? E é tudo fechado, e é isso, é aquilo outro. Isso está acabando com a sua fé. Isso está te atrapalhando de ver o melhor de Deus. Está te atrapalhando de enxergar o melhor de Deus. Então, fica toda essa palavra para você nessa noite. Nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que me afasta de Deus. Tudo aquilo que está me afastando de Deus, eu preciso me afastar disso. Tá bom? Então eu creio que você entendeu o que eu quis passar para você nessa noite. Nós precisamos começar a fazer coisas que realmente venham gerar fé no nosso coração. É muito bom a gente ver esses grandes homens de Deus por aí, você olha e você fala, nossa, eu queria ser como ele. Homem de Deus,
mas eles pagam um preço para serem homens de Deus. Eles estão pagando um preço para serem santos. Nada nessa vida vem de graça. Então, eu falei para vocês, é o que eu faço para que eu tenha mais fé no meu coração e para que a cada dia mais eu possa crer nele. Ler a palavra, falar com meu pai, não é simplesmente um ritual, mas é falar com ele. Me afasto de todo ambiente, estou procurando me afastar de todo ambiente que está acabando com a minha fé. Não, nem jornal, ultimamente eu não tenho visto. E se tem alguma pessoa que às vezes ela acaba minando a sua fé, se afaste dessas pessoas. É melhor para o seu crescimento, para o crescimento da sua família, da sua casa, tá bom? E procure, acho que a maioria de vocês aí, como se diz, graças a Deus, hoje a gente tem a internet. Tem tantos homens de Deus na internet que realmente prega a palavra de Deus. Procure ser cheio da palavra. Procure ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando você estiver fazendo os seus afazeres, procure ouvir palavras, procure ouvir canções de adoração ao Senhor, procure fazer alguma coisa que realmente venha ocupar a sua mente para que você seja cheio de Deus e que você venha ter uma fé fortalecida nele. Amém. E a gente já está encerrando, mas eu quero agradecer a você que está aí. A Marcilene chegou atrasada, mas amém, Marcilene. O importante é que você está aí, graça e paz. O Gilmar, amém. O Gilmar, Eliomar, glória a Deus pela vida de vocês. Léa Cristina, Patrimônio Cultura Goiânia. Quem que é o administrador dessa página, se pudesse revelar aí, amém. Mas glória a Deus. Poliene com toda a sua família está aí assistindo, minha esposa também, minha filha Damares, Solange, quem mais? Vai dando um joinha aí, você que está aí, vai dando um joinha aí, eu vou reservar alguns minutinhos agora para a gente orar. Eu quero orar pela sua vida, eu quero interceder pela sua vida nesse momento, e que você, onde você estiver também, ore pela minha vida, pela minha casa. Eu conto com a sua intercessão, tá bom? Hoje a gente não vai ter o sorteio, por alguns problemas aí, até que algumas coisas venham se normalizar. E eu creio que em nome de Jesus vai se normalizar, as coisas vão voltar ao normal, amém? E eu vou estar orando pela sua vida, interceda por mim também, pela minha casa, tá bom? Pai, no nome de Jesus, eu agradeço o Senhor por essa palavra. Eu agradeço, Pai, porque o Senhor hoje falou muito ao nosso coração. O Senhor falou ao meu coração, ao coração de cada pessoa que está aí conectada. Pai, eu te agradeço por cada um que esteve com nós até nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, livra eles de toda enfermidade, livra-os, ó Deus, de todo mal. Livra-os, meu Pai, de toda a falácia do inimigo, de toda acusação. Pai, livra eles desse sistema maligno. Pai, em nome de Jesus, guarda o coração deles segundo a tua palavra. Guarda eles, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, livra eles de todo mal. Em nome de Jesus, que eles possam ser cheios da tua palavra, do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, eu quero te agradecer que esteve aí com nós, Edmar e Cida, a Eliane, minha cunhada, mais o Yuri, meu sobrinho, também, Damares, Eliomar, amém, Eliomar sempre. Aí, então, eu quero propor, se tiver algum empresário que está nos assistindo, ou você que não é empresário, mas deseja ser, se você quiser a gente fazer uma parceria, está nos abençoando, para a gente estar toda quarta-feira fazendo algum sorteio, para abençoar a sua vida, e você vai estar abençoando outras pessoas. Me procure depois, tá bom? Pode me mandar uma mensagem aí, você que tem o meu WhatsApp, ou até mesmo no direct, no Instagram. Vamos procurar para a gente estar interagindo,
para que a gente possa estar abençoando outras pessoas e confiando sempre na palavra dele. Amém? E eu quero desejar em nome de Jesus que você tenha uma ótima noite. Obrigado pela paciência, tá bom? E depois nos procure para a gente estar orando cada vez mais, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus em nome de Jesus.